Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Terceira semana da Páscoa. Sexta-feira, 19 de abril de 2024. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver. E não comeu nem bebeu. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa, e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Ide, por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide, por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece e eu vou ficar nele. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Jesus é o único que pode nos trazer felicidade plena.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Percebe, meu irmão, que toda a liturgia que nós temos visto neste tempo pascal fala de ressurreição e vida eterna, fala que Jesus é aquele que pode nos trazer a felicidade plena. Parece que a homilia está sendo repetitiva, mas é o que Jesus quer deixar acentuado, pois Ele, e somente Ele, pode nos dar a vida eterna, somente Ele pode nos ressuscitar no último dia. Então, eu percebo, meu irmão, que a liturgia quer frisar, no nosso coração, isto, Ele é o essencial para a nossa vida, e essa é a palavra que eu quero trazer para você. Quanto mais nós nos tornamos íntimos de Cristo, mais compreendemos os mistérios insondáveis do reino dos céus. Porque quando Jesus fala, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, Ele está dizendo da nossa união com Ele, da nossa intimidade com Ele. E como nós fazemos isso, meu irmão, minha irmã? Por meio da oração. Quero citar um livro de Santo Afonso Maria de Ligório que se chama A Oração. Ele diz assim para nós: quem reza se salva, quem não reza se condena. O que quer dizer isso, meu irmão, minha irmã? Que somente pela oração podemos nos unir a Deus. Qual é a centralidade do coração desta liturgia, deste evangelho de hoje? Quanto mais formos íntimos de Deus, mais conheceremos os seus mistérios. Ficamos até mesmo depressivos, às vezes dizendo, mas eu vou à missa, rezo e nada acontece. Será que você está rezando direito? São Tiago diz assim, quem pede não recebe é porque tem pedido mal, ou seja, tem rezado mal. Não tem como uma pessoa, que é íntima dele, continuar a mesma pessoa e não produzir fruto nenhum, e frutos de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, Jesus está nos falando que Ele deve ser o centro da nossa vida. Tudo o que nós formos fazer, nós precisamos fazer como Ele no centro de tudo. Somente Ele pode nos dar a vida eterna, somente Ele pode nos ressuscitar no último dia. Eu já contei, em algumas homilias, mas quero trazer aqui para você entender como nós, que temos essa intimidade com Cristo, o que isso impacta em nós. Impacta que nós vamos ter mais fé, vamos ser mais próximos dele, e tudo o que fizermos, vamos fazer por ele. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha o sonho de todo jovem, tirar carteira de motorista. Só que eu era ruim de volante, e mesmo fazendo as aulas, errava as balizas, trocava as marchas. Eu disse, agora, no dia da prova, não vou conseguir fazer. Mas porque eu era um homem de oração, e, com toda a humildade, continuo um homem de oração, senti, no meu coração, de acordar às 3 horas da madrugada e, ali, rezar para o dia da minha prova, que seria às 7 horas da manhã. Quando meu irmão, minha irmã, eu fui para o meu quarto e rezei, eu pedi ao Senhor, Senhor, controla os meus sentimentos, controla os meus afetos, controla as minhas emoções, e fui rezando para Jesus dessa forma. Quando eu cheguei para fazer as provas, primeiro, foram os que estavam comigo à frente, e eu fui o último. Fiz uma baliza excelente. Estacionei o carro de forma excelente. Quando eu saí do carro, o instrutor me disse, olha, eu não sei o que aconteceu com você, mas a sua prova foi impecável. Por que eu estou trazendo um testemunho simples como esse? Porque aquele que se une a Cristo, aquele que coloca a sua confiança em Ele, até mesmo as dificuldades do dia a dia, vai superá-las, porque Cristo está conosco. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, ou seja, tem a vida em plenitude, seja de forma material, seja de forma espiritual, nada vai nos faltar. Esse testemunho que eu dei na homilia, várias pessoas mandaram para mim dizendo, Padre, eu vi o seu testemunho. Não conseguia tirar a carteira, mas vim testemunhar que eu consegui tirar minha carteira. Meu irmão, minha irmã, o nosso testemunho em Deus pode impactar outras pessoas. E até mesmo pessoas de 65 anos de idade tiraram a carteira de motorista. Quem tem fé em Cristo tem a vida eterna. Sobre você, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.